E aí galera, aqui é o Grande Mestre Evandro Barbosa e eu resolvi criar uma playlist nova aqui para o canal. É uma playlist em que eu vou analisar toda semana a melhor partida da semana. E para começar, eu escolhi aqui uma partida que foi jogada pelo Adban de Brancas contra o Grandelius. São dois grandes mestres bem fortes. Uma partida que aconteceu há 2 dias. Partida que foi jogada no Campeonato Mundial por equipes, que é um torneio muito forte, tem equipes como Rússia, China, Estados Unidos, Índia participando desse torneio. E eu vou analisar agora com você essa partida, que é uma partida bem interessante. Mas antes de começar a partida, não se esquece de se inscrever aqui no canal e acionar o sininho para receber assim todas as notificações. Bom, então bora lá, vamos analisar a partida do Adban de Brancas contra o Grandelius. Eu já joguei contra esses dois grandes mestres, né, o Adban da Índia, Grandelius da Suécia. Eu lembro que eu joguei com os dois no mesmo torneio, inclusive. Eu joguei com eles no Campeonato Mundial Sub-20, que eu joguei na Índia em 2011. Eu empatei com o Grandelius, numa posição que eu estava muito ganho, e eu perdi para o Adban, uma posição que foi muito triste eu ter perdido, não era para perder de jeito nenhum ali a posição, mas acontece, né? Bora então começar a partida. O Adban, ele começou com lance 1 E4, então E5 respondeu o Grandelius. Então os dois estão ali quase chegando em 2.700, o Adban e o Grandelius. O Adban, inclusive, ele está indo muito bem nesse torneio. Mas vamos continuar aqui. Cavalo F3, cavalo C6 e agora bispo C4, abertura italiana. Para quem acompanha aqui o canal, já deve ter visto o vídeo sobre a abertura italiana, já deve ter algumas ideias. Se você ainda não assistiu esse vídeo, assiste lá, que dá para entender várias ideias do meio-jogo da italiana, como jogar essa posição. Então o Grandelius respondeu aqui com o cavalo F6 e agora D3. Bom, essa aqui é a Gioco Pianissimo, é uma opção mais tranquila, né, dentro da abertura italiana. Gioco Piano significa jogo tranquilo. A Gioco Pianissimo seria um jogo ainda mais tranquilo. As brancas com lance D3, o branco defende aqui o peão de E4 e ele quer preparar depois um C3 e D4, só que as brancas vão fazer isso só no melhor momento, quando todas as peças estiverem bem colocadas. Então aqui o Grandelius seguiu com o bispo C5, que é um lance bem natural de desenvolvimento. Roque, então D6 e agora C3. É esse o centro que as brancas querem jogar na abertura italiana. Esse centro com C3, D3 e E4. É um centro bem característico da italiana, da Ruy Lopes. E a ideia é que é um centro muito sólido, o branco controla várias casas importantes e o branco ainda pode pensar em fazer a ruptura D4 em algum momento. Então aqui seguiu com H6. A ideia do H6 é poder rocar sem se preocupar com o bispo G5 cravando o cavalo. Então H6, torre E1, um lance bem natural de desenvolvimento, podendo assim defender o peão de E4 e depois pensar no D4. Então seguiu com roque e agora cavalo de BD2. Essa aqui é a casa do cavalo na abertura italiana. O branco ele quer jogar com o cavalo F1 e passar o cavalo para G3. Passando os cavalos ali para a ala do rei, as brancas podem pensar inclusive em um ataque nessa ala. Então aqui o Grandelius seguiu com A5. Bom, esse lance aqui merece atenção, esse A5. Geralmente as pretas jogam com A6 para preservar o bispo lá em A7. A ideia do A5 é que ainda é possível levar o bispo para A7, caso seja necessário. E outra ideia do A5 é que evita, por exemplo, um B4 das brancas ganhando espaço, e o preto que pode pensar em ganhar espaço até com A4. Então, apesar de mexer novamente com o peão, é um lance que faz sentido aqui, porque está lutando contra algumas ideias das brancas. Então, a Adban seguiu com o cavalo F1, plano normal, passando o cavalo para a ala do rei. Bispo E6, a ideia é poder trocar o bispo de C4, esse bispo ele é muito forte na italiana. E aqui o Adban jogou com o bispo B5. Ele quer evitar a troca dos bispos, quer jogar de repente com bispo A4 e bispo C2. Então é interessante manter esse bispo na italiana, evitar trocas desnecessárias. Então aqui veio o cavalo E7,
com a ideia de passar o cavalo para G6, uma manobra bem característica dessa posição. E aqui o Adban, no momento ideal, ele faz o D4, assim, ocupando o centro, ficando com o centro de peões. E toma D4, C toma D4 e agora bispo B6. Então as brancas conseguiram aqui uma grande vantagem de espaço, ficando com esses peões em E4 e D4. Então cavalo G3. E aqui o Grandelhos faz um lance D5, que é um lance necessário para o preto. O preto ele precisa fazer o D5 para assim criar contra-jogo. Ele tem que criar contra-jogo no centro, é um lance típico desse meio jogo. Então, para quem está acostumado a jogar essas posições de italiana, de brancas ou de pretas, já deve ter visto essa posição. Quando tiver o centro, aqui E4 e D4, as pretas vão tentar lutar, fazendo assim a ruptura D5. Esse é um tema bem típico do meio jogo. Se você está começando a estudar abertura, não sabe muito bem como jogar o meio jogo, nunca ouviu sobre temas típicos do meio jogo, eu fiz um e-book que é grátis, tá? O link aqui no canal, é só você baixar, que eu explico ali como você pode fazer para estudar aberturas e entender as posições típicas do meio jogo. E baixando o e-book você ainda entra na minha lista VIP e você vai receber alguns conteúdos exclusivos ali. Bom, mas voltando então, D5 do Grandelhos, lance típico do meio jogo para contra-atacar no centro. Então Adban fez E5, assim ganhando mais espaço. E agora cavalo E4, um lance bem interessante do Grandelhos, que ele sacrifica um peão, mas ele vai conseguir assim criar contra-jogo no centro. No caso de cavalo D7, sem sacrificar o peão, o branco ficaria com uma vantagem de espaço muito grande e já teria ideias de atacar na ala do rei. Por exemplo, voltando o bispo para D3. E agora, no caso de C5 para atacar o centro, já é possível sacrificar a peça, jogando com o bispo toma H6. Sempre que tem esse peão em H6, surgem essas ideias de sacrificar o bispo. Então, bispo por H6, G por H6 e agora dama D2. E o ataque das brancas é decisivo aqui, porque a ideia do branco é jogar com dama por H6, já ameaçando dama H7 mate, e ainda está chegando os cavalos aqui para ajudar. Por exemplo, se rei G7 defendendo o peão de H6, tem a ideia de cavalo H5 cheque. Rei H8, dama por H6, e daí já tem mate em G7. Então, é melhor jogar com cavalo por E4, que foi o lance do Grandelhos, sacrificando assim um peão. Cavalo por E4, D por E4, torre por E4. Então o branco está com um peão a mais agora, só que as pretas podem criar contra-jogo com o lance C5. Assim, aproveitando que não é possível tomar em C5, que a dama em D1 ela está no ar. Então tem um tema tático aqui. Esse lance foi o primeiro lance novo, foi uma novidade aí do Grandelhos. Até então, essa posição havia sido jogada numa partida, uma partida que foi jogada pelo Rodstein de brancas, que entrou nessa mesma posição, e as pretas jogaram com dama D5. E o preto conseguiu uma posição bem razoável até, com dama D5, mas aqui o Grandelhos faz C5, já contra-atacando direto no centro. Então veio o bispo D3, voltando o bispo para o jogo, bispo F5, torre F4, bispo por D3, dama por D3 e agora C por D4. Bom, aqui uma posição bem crítica da partida e o Adban, que está de brancas, ele tem um estilo de jogo muito agressivo, ele sempre busca assim algumas possibilidades criativas, assim. É um jogador que tem um estilo de jogo bem interessante. E aqui ele faz um lance que é típico do estilo de jogo dele, ele faz o lance torre G4, que ele já está olhando para a ala do rei, já ameaça aqui, por exemplo, bispo toma H6, uma ameaça bem direta. Ele começa a acumular as peças ali na ala do rei, que pode surgir algum ataque. Então, Grandelhos fez aqui dama D7, já tocando. Ele fez dama D7, já tocando aqui na torre de G4. Então, H3, defendendo a torre. E agora dama E6, que defende o peão de H6. Não tem mais aquela ameaça de bispo por H6. Então, Adban faz bispo D2. Aqui no caso de cavalo toma D4, assim tentando ganhar o peão de D4, seria possível jogar bispo D4, dama D4 e agora torre de AD8. E o branco está muito mal desenvolvido. Aqui as brancas podem ter problemas, por exemplo, dama 4, B5, e não dá para tomar esse peão em B5, que está levando torre D1. E aqui está muito mal o branco, não vai conseguir tirar as peças.
E agora, por exemplo, B5, se jogar dama C2, então cavalo C6, com a ideia de cavalo D4 e ameaçando recuperar o peão também, cavalo E5. E aqui não tá nada legal a posição das brancas. Então por isso o Adban fez bispo D2 para completar o desenvolvimento. Torre de A D8, torre E1, né, coloca a última peça que faltava colocar em jogo. E aqui o Grandellius faz cavalo F5, que parece ser um lance bem natural. Ele coloca o cavalo aqui na ala do rei, assim vigiando H6, né, evitando qualquer ameaça tática. E aqui a gente chega no momento assim mais crítico da partida. E por causa desse momento, eu escolhi essa partida como a partida da semana, a melhor partida. Porque o Adban ele faz um lance aqui muito forte, é um lance que, quando eu tava acompanhando ali o torneio, eu vi esse lance, eu demorei um tempo para começar a entender o que estava acontecendo, e é um lance muito forte mesmo. O Adban ele faz aqui bispo G5, sacrificando o bispo, é um lance bem difícil esse, com certeza foi uma surpresa pro Grandellius esse lance, porque é possível jogar H toma G5 aqui. E vamos entender, né, qual que é a ideia dele com esse bispo G5. Primeiro que ele ameaçou a torre em D8. Se tirar a torre D7, é possível jogar agora bispo F6. E começa a ter um ataque direto em G7. Se faz um lance como G6, por exemplo, defendendo, então torre F5, torre F4, ameaçando tomar em F5. Ou então ameaçando G4, por exemplo. Começa a ter várias ameaças aqui. E no caso de cavalo E7, voltando o cavalo, pode ter bispo por E7. Então, se tomar de torre em E7, tem torre F6, já ganhando o bispo em B6. E se jogar com bispo E7, dama por E7, então E6. E aqui vai destruir o roque das pretas. Se jogar F por E6, tem dama por G6 já. E aqui só um detalhe, depois de torre F4... se não fizer nada nessa posição, a ameaça é G4 mesmo. G4 é uma ameaça bem direta e pode levar para posições semelhantes a essa posição do cavalo E7, com os mesmos golpes. Então, o ataque das brancas é muito forte aqui, no caso de torre D7. E então o Grandellius tomou em G5. Tomou em G5, cavalo toma G5, e agora tem que ver para onde que sai essa dama. A dama ela tem que continuar defendendo F5, para não cair o cavalo. Então, se jogar um lance como dama G6, a dama ela fica na cara da torre, então pode ter algum tema tático aqui. Por exemplo, cavalo E4 já atacando a dama, e quando jogar dama H6, cavalo F6 cheque, rei H8 e dama por F5. E essa posição aqui, sem esperanças pro preto. O preto ele tá muito mal aqui. Tem ideias como, por exemplo, jogar a torre de E4 seguido de torre H4, já podendo assim ganhar a dama. Então aqui depois de cavalo G5, o Grandellius fez dama C8. Dama D7 seria parecido com dama C8. E agora que vem a ideia, torre F4, ameaçando assim ganhar o cavalo. E não dá para tirar o cavalo, por exemplo, o cavalo E7 que está levando dama H7 mate. Então tem que jogar com G6. E parece que o preto está se defendendo nessa posição. Mas aí que vem a ideia que o Grandellius ele provavelmente deixou passar. E é algo assim, bem sutil mesmo. Porque agora o Adban ele joga com G4. E a ideia dele é que se volta o cavalo, ele pode passar a dama agora para o ataque com dama G3 e dama H4. Então ele sacrifica o bispo ali em G5 e segue atacando normalmente ali, como se tivesse com o material equilibrado, né? Então ele vai fazendo lances muito ativos aqui. É claro que ele não larga a iniciativa em nenhum momento. E depois de G4 veio o cavalo E7, que interroga. Aqui o preto ainda tinha um último recurso, que é o cavalo E3, para impedir a manobra de dama G3 seguido de dama H4. Então, por exemplo, F toma E3, D toma E3 e agora dama B3. E a posição ela segue muito complicada aqui, com chances para os dois lados. Mas o Grandellius ele acabou interrogando, ele jogou aqui com cavalo E7, então veio dama G3 com a ideia de dama H4 e assim poder jogar o dama H7. Então seguiu rei G7 para responder dama H4 com torre H8, dama H4
torre H8, torre por F7, rei G8 e agora torre H7. Esse é um lance que arremata a posição, porque ameaçou jogar torre por H8 e se jogar aqui torre por H7, tem dama por H7, rei F8 e dama F7 mate. Então, torre H7, as pretas abandonaram. Então, essa partida aqui eu achei incrível, principalmente esse momento do bispo G5. É um lance muito forte esse bispo G5. É interessante ver como que o Adban conseguiu visualizar ali todas as complicações, a ideia de passar a dama para G3. Não é nada fácil ver isso durante a partida. Então, por isso, separei essa partida aqui como a partida da semana. Se você curtiu essa análise dessa partida, deixa seu like aqui. E se você acha legal eu continuar com essa série e fazer a análise de partidas ali, a melhor partida da semana, toda semana, deixa nos comentários que eu vou continuar com essa playlist, beleza? Então vamos encerrar por aqui e até o próximo.